Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 877. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 16 minutos da terça-feira, 24 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, pronto para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos trazer aqui repercussões, informações e análises de temática internacional. O Tanguy, essas últimas 24 horas eu fiquei um pouco confuso, porque tinha cessar-fogo, depois não tinha cessar-fogo, depois tinha cessar-fogo de novo. Afinal, há cessar-fogo ou não há cessar-fogo entre Israel e Irã nesse exato momento? Amanhã não sabemos, mas nesse exato momento como estamos? Tudo bem, Daniel Souza? Boa noite para você. Opa, boa noite. Fazia muito tempo que você não me arremessava de maneira tão impressionante na pauta. Te agradeço por isso, né? Por voltar aí aos velhos tempos, mas isso não vai me impedir de dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui junto com a gente. Muito obrigado. Para você que nos ouve, para você que nos escuta aí no podcast, para você que acompanha essa live no YouTube. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos lá, Daniel, vamos para esse bate-papo 877 para a gente tentar desvendar se, afinal de contas, tem cessar-fogo ou não tem cessar-fogo. Eu achei perfeito sua pergunta, Daniel, que é hoje, né? A gente pode tentar imaginar o hoje ou amanhã. A Deus pertence, a gente não tem nada a ver com isso, né? Amanhã a gente descobre o que vai acontecer amanhã. O fato, Daniel, é que eu li ontem, ou pelo menos eu tentei ler, a mensagem do Trump falando sobre o cessar-fogo. Confesso que eu tive um pouco de dificuldade de entender, porque o negócio é embolado pra caramba, mas ao que tudo indica, o que ele disse era, olha, a gente vai ter o cessar-fogo a partir de 24 horas do anúncio dele, e Irã e Israel vão manter apenas as missões que já estavam em curso. O que significa isso? Aquele míssil que você já ia lançar? Já está na agulha para lançar? Você lança. Né? Mais do que isso, não deveria. Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso com esse negócio de, durante 24 horas pode manter as operações que já tem, porque isso óbvio que pode dar problema. Tem cessar-fogo, não tem, você vai continuar atacando. E o Irã, dentro das 4 linhas da negociação, disse o seguinte, olha, eu posso fazer as operações aí, eu vou fazer até o limite do horário, e o Irã, portanto, fez, segundo Israel, um ataque que matou 3 israelenses, num local que não ficou claro, Daniel, aí vários países, várias fontes falaram, cidades diferentes, mas que um míssil iraniano teria matado 3 israelenses. O que Israel disse? Olha, diante desse fato, o cessar-fogo está anulado. Não tem cessar-fogo, eu vou voltar a atacar. Quem ficou desesperado com isso foi Donald Trump. Eu estou cada vez mais convencido que Donald Trump está caçando o Prêmio Nobel da Paz dele. Ele quer o Prêmio Nobel da Paz. Ele quer ser reconhecido como o cara que acabou com a guerra entre Irã e Israel. E o Trump saiu esculhambando Irã e Israel, e em especial Israel. Afinal de contas, é meu aliado, Israel é que, não pode me colocar para passar essa vergonha. Eu anunciei para todo mundo, se Israel me colocar nessa situação, aí não vai dar. Então, o Trump disse que ambos, Israel e Irã, violaram o cessar-fogo, porque depois do horário, os dois ainda estavam trocando agressões. Mas não podia, Tanguy. Ele tinha dito que podia durante 24 horas. Que horário é esse, gente? Depois de que horário? Do que ele está falando? Segundo o Trump, tá? Aí a gente não tem. As notícias não são muito nítidas com relação a isso. Mas, ao que tudo indica, depois que Israel foi atacado, Israel voltou a atacar o Irã e passou do horário. Então, segundo o Trump, os dois violaram o cessar-fogo porque teriam continuado a fazer ataques mútuos sem muita efetividade. E isso levou, portanto, a uma violação dos termos do cessar-fogo. E aí, o Trump estava embarcando para a cúpula lá em Haia, né, para a cúpula da OTAN, sobre o qual a gente vai falar hoje, e ele disse o seguinte: nós basicamente temos 2 países que têm lutado por tanto tempo e tão duramente que eles não sabem what the fuck they're doing, né? Que
porra eles estão fazendo? Desculpa, gente, foi exatamente Mas ele falou a expressão isso. que Ele usou essa falou expressão. exatamente isso. Você entende isso? Eu não estou feliz com o Irã. Não estou feliz com Israel. É o pai dando esporro nas crianças, tá, Daniel? Não estou feliz com o Irã. Não estou feliz com Israel. Eu preciso fazer Israel se acalmar. Assim que aceitaram o acordo, eles vieram e lançaram um monte de bombas. Algo que eu nunca tinha visto. A maior carga que já vimos. Eu gosto do Trump, Daniel, que tudo é superlativo. Tudo é, porra, a maior, a mais impressionante. Ele disse que nunca tinha visto nada parecido. A maior carga de bombas que já vimos. E ele completou. Israel, não lance essas bombas. Se fizer isso, será uma grande violação. Traga seus pilotos para casa agora. Tá? E aí, Daniel, isso levou o governo israelense a cancelar, segundo Israel, um ataque grande que faria contra Teherã, contra a capital iraniana, e ordenou a volta dos seus caças e se limitou apenas a bombardear uma estação de radares. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque o Trump anunciou que tem cessar-fogo. Aí tem violação do cessar-fogo. Aí o Trump fala assim, pô, Israel, não é para fazer, porque você está dando razão para o Irã. Aí Israel fala assim, beleza. Não vou bombardear Teherã, vou bombardear só uma estação de radares. Ou seja, continua sendo violação do mesmo jeito, mas o fato é que a decisão de retornar com os pilotos para casa, retornar com as aeronaves e tal, e parar, portanto, com as agressões, se deu a partir de uma conversa que houve entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, que prometeu parar os ataques. Então, dessa maneira, Daniel, Israel anunciou a volta à normalidade, né? Então, ao que tudo indica, a gente vai falar mais sobre isso, mas Israel falou assim, olha, beleza, tudo certo, e a gente volta à normalidade, a gente vai pensar o que fazer mais pra frente. A irritação do Donald Trump, Tanguy, me parece bastante evidente nessas últimas horas por estar perdendo ali, digamos, o controle da situação e por ter passado ali uma situação constrangedora. Quer dizer, ele anuncia ao mundo que houve um cessar-fogo e em poucas horas esse cessar-fogo acaba sendo violado, o que colocaria ali o Donald Trump numa posição de fragilidade. E se tem algo que o Donald Trump não gosta, é de estar numa posição de fragilidade. E ele tem buscado aí ao máximo o protagonismo em toda essa questão da guerra. Nós tivemos um Donald Trump que, num determinado momento, há poucos dias, chegou a dizer: nós controlamos o espaço aéreo iraniano. Nós quem? Né? O Donald Trump não estava participando da guerra até aquele momento. Ele parecia muito incomodado com o protagonismo do Benjamin Netanyahu e também com o relativo sucesso que estava sendo alcançado. O Donald Trump faz o ataque, o Donald Trump agora anuncia um cessar-fogo e o Donald Trump reafirma que o cessar-fogo vai ser seguido. É aquela velha lógica que a gente sempre diz aqui no Pet Jornal, é o apresentador do reality show. No próximo bloco, o Irã tem 15 dias, ou eu tenho 15 dias para decidir. No próximo bloco, ataquei o Irã. No próximo bloco, temos agora um cessar-fogo. No próximo bloco, temos a ratificação do cessar-fogo. Quer dizer, o tempo todo ele está buscando holofotes para si próprio, ele está buscando uma forma de ser o senhor da situação. E uma coisa que também ficou muito clara nesses últimos dias, como, já estava claro, mas isso acabou sendo fortalecido, é a percepção de que o Donald Trump é um cara meio sem princípios, né? Alguém que vai observando ali para onde está o vento e vai tentando capturar ao máximo as atenções e vai seguindo no caminho que ele instintivamente considera que fortalecerá o seu poder ou que projetará uma imagem que ele está buscando. Ele não é alguém que fica ali muito fiel a determinados princípios, determinados valores, determinados protocolos. Não, eu faço o que eu quiser, eu faço aquilo que eu considero adequado. É quase como se ele fosse um predestinado a sempre tomar as decisões corretas, independentemente de quais elas sejam. Ao contrário dos seus antecessores que seguiam ali uma lógica, um cuidado, uma precaução no que diz respeito às decisões, particularmente na área militar. E há aí um certo sentimento também de que, olha, o Trump
cometeu um certo estelionato eleitoral ao bombardear o Irã, e o Trump também recua ao máximo para tentar dizer, gente, não é estelionato não, eu fui lá apenas para fazer a paz, e olha como eu fiz a paz muito rapidamente a partir do momento em que eu entrei no circuito. Então, o Trump também não pode ter um alongamento dessa guerra sob pena também de, para o público interno, ficar numa situação muito embaraçosa e fortalecer a ideia de que ele teria cometido uma quebra de promessa de campanha. E aí, Daniel, no dia de hoje, quando o cessar-fogo finalmente ele se consolida, quer dizer, pelo menos temporariamente, né, como você disse, hoje ele está consolidado, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, mas o que foi interessante foi que Israel e Irã saíram cantando vitória. Né? Israel e Irã saíram dizendo, olha, vencemos. Então Israel, por exemplo, anunciou uma volta à normalidade com a reabertura do espaço aéreo e liberação, por exemplo, para reuniões públicas, algo que estava banido ao longo dos últimos dias. O Netanyahu disse, por exemplo, que Israel obteve uma vitória histórica sobre o Irã, que permanecerá por gerações e gerações, e que Israel cumpriu todos os seus objetivos na guerra. Abro aspas, nos erguemos como um leão e o nosso rugido abalou Teherã. Essa guerra será estudada pelos exércitos de todo o mundo. Destruímos as instalações de Arak, Natanz e Isfahan. Repare que ele não falou de Fordo, tá? Mas ele falou de Arak, Natanz e Isfahan. Se o Irã tentar reconstruir seu programa nuclear, destruiremos tudo novamente. Agora é o momento de completar nossa missão contra o eixo do mal, com o retorno dos reféns e a destruição do Hamas. Beleza, por essa fala aí, Netanyahu venceu a guerra. E aí logo depois vem o chanceler do Irã, o Abbas Araghchi, que disse que ninguém no Irã vai desistir da tecnologia nuclear. Nos esforçamos muito para adquirir essa tecnologia, nossos cientistas fizeram muitos sacrifícios e até perderam suas vidas por esse objetivo. Então, o que ele está dizendo é, olha, Israel tentou aí, mas o programa nuclear iraniano segue firme. E aqui, Daniel, um ponto muito importante que eu falei ontem e que eu acho que vale a pena voltar. A gente não sabe ainda até agora qual é o impacto que esses ataques tiveram sobre o programa nuclear do Irã. Na real, a gente não sabe. Um exemplo disso é a CNN americana anunciou que a inteligência dos Estados Unidos constatou que os ataques norte-americanos a Fordo não destruíram as partes mais sensíveis do programa nuclear iraniano e que teria atrasado o programa nuclear do Irã em apenas alguns meses. Isso é que eu falei ontem, que, olha, o Trump falou aí que, aniquilou, que o programa nuclear iraniano foi obliterado, que não existe mais, e que agora, é vida nova e tal. O que eu disse aqui foi, a gente não sabe exatamente, né? A instalação nuclear de Fordo, que é a principal, né, que é a mais sensível, com as ultracentrífugas lá, estava muito bem protegida. É claro que o ataque americano ele é muito poderoso. Os Estados Unidos usaram só em Fordo 6 daquelas armas de destruição de bunker, mas o fato é que a gente não tem como saber ainda. Israel, aliás, já confirmou que não tinha informações suficientes. Olha, não sei exatamente como é que está a situação, vai ter que ser visto ainda. E o que a CNN americana diz é que a inteligência dos Estados Unidos constatou que os ataques não destruíram as partes mais sensíveis. Ou seja, ontem eu me perguntava aqui, né, Daniel, esses ataques atrasaram o programa nuclear iraniano, que aí uma semana, alguns meses, alguns anos, 20 anos, acabou com tudo, e aparentemente a resposta, se essa informação for verdadeira, é que foi por apenas alguns meses. Naturalmente, perguntaram para a secretária de imprensa da Casa Branca, a Karoline Leavitt, e ela negou. Ela disse, é mentira, tá tudo destruído mesmo, tá? Então, segundo ela, não tem nada disso. Aquilo que Donald Trump anunciou que era o programa nuclear foi de arrasta para cima, já era, segundo ela, é a versão correta. Outra coisa importante, Daniel, foi que no meio dessa confusão toda, a gente não sabe também qual foi o teor da negociação que levou esse cessar-fogo. Tá? O que foi negociado, como é que foi negociado, eu não tenho nenhuma ilusão, Daniel, de que foi Donald Trump, da sua posição magnânima, dizendo Irã e Israel, parem agora. E os dois falaram, puxa, o Trump está comandando, está mandando, agora vamos parar. O Trump anunciou hoje, Daniel, na rede social dele, né, na Truth, que a China pode comprar petróleo iraniano
sem medo de sanções. Ou seja, Daniel, a gente tem aqui um elemento que aponta para o relaxamento das sanções. Ele disse, Donald Trump, tomara que a China compre petróleo iraniano e compre ainda mais petróleo dos Estados Unidos da América. Ou seja, Daniel, talvez isso tenha feito parte, inclusive, da negociação. Irã, vou fazer o seguinte, separa aí. Eu sei que Israel te atacou. Eu te ataquei, foi na amizade, não foi pra te machucar nem nada e tal. Te avisei, inclusive, a gente tá aí, beleza, entramos em guerra, mas foi algo curto. Você para. E aí o que o Irã vai falar é, Estados Unidos, mas para como, né? Eu fui atacado aqui num negócio absolutamente sensível para mim. E é possível que Trump tenha oferecido algum tipo de concessão. Por exemplo, olha, eu vou facilitar para que você venda petróleo com uma facilidade maior. Não que a China não estivesse comprando petróleo iraniano, tá, gente? Tava. Mas era uma burocracia para você conseguir comprar, porque a empresa chinesa que compra petróleo do Irã, ela está sujeita a sanções, aí ela não pode fazer negócio com os Estados Unidos, aí a China tem que ter determinadas empresas que ficam responsáveis só por fazer comércio com o Irã, sem poder fazer comércio com o resto do mundo. Então, com essa possibilidade, os Estados Unidos estão dizendo, olha, a empresa chinesa que fizer comércio com o Irã, ela está de boa, ela está isenta, ela pode fazer esse tipo de sanção. Agora, claro, Daniel, que isso pode trazer o reverso da moeda. O reverso da moeda é, se as exportações iranianas para a China, de petróleo para a China, crescerem muito, em grande quantidade, isso pode irritar profundamente outros aliados dos Estados Unidos na região, entre eles a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela se aproveita desse cenário para vender petróleo para todo mundo. Então, isso também tem um certo limite. O Trump ele não pode facilitar demais para o Irã, porque senão pode começar a gerar dificuldades com outros países da região, particularmente aliados norte-americanos. Então, Daniel, um cenário complexo que a gente tem ali e que, mais uma vez, a gente tem uma quantidade muito grande de perguntas, né? Algumas coisas que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, não sabe qual é a resposta, não sabe exatamente o que aconteceu e que me parece que ao longo dos próximos dias a gente vai saber um pouco melhor. Por falar em saber, né, Daniel, a gente fica sabendo dessas coisas todas pelas redes sociais, né, por sites e tal, e tem uma coisa que pode te ajudar muito a explorar melhor a internet, que é uma boa VPN, tá? E é por isso que a gente traz aqui os nossos parceiros da NordVPN. A NordVPN permite que você acesse a internet a partir de mais de 5.000 servidores que estão espalhados ao redor do mundo. Isso permite, portanto, uma série de vantagens, né? Tanto comprar passagens aéreas, reservar hotéis, assistir streaming, né, com outros catálogos, tudo com uma facilidade muito maior, além de uma enorme proteção ao seu computador, ao seu celular ou a qualquer dispositivo que você utilize para acessar a internet. Aliás, uma das dimensões dessa guerra aí entre Estados Unidos e Irã, se colocar Rússia, China, a lógica é mais ou menos a mesma, é exatamente que você tem uma guerra também no ciberespaço. Ou seja, você se proteger é importante sim. Utilizando o link que está na descrição desse episódio, você consegue assinar a NordVPN com um super desconto, além de você conseguir também, no plano de 2 anos, 4 meses adicionais. Além de 30 dias para você testar. Se você não gostar, a NordVPN devolve o seu dinheiro completo para você ver se você gosta. Tenho certeza que você vai curtir, mas está lá, o link está na descrição desse episódio, Daniel. Tanguy e eu somos usuários da NordVPN, gente. Você acaba tendo a possibilidade de navegar com mais alternativas de consultas de preços, também de consultas de conteúdo, de utilização de diversos conteúdos, além de toda a proteção que um VPN oferece para os seus dados. NordVPN, link no descritivo, cliquem, conheçam o trabalho da NordVPN, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Agora, Tanguy, avançando para a próxima pauta, no dia de hoje o Trump embarcou em direção à Holanda, aos Países Baixos, mais especificamente à Haia, onde está acontecendo a reunião de cúpula da OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas claro que as negociações e as conversas já começaram e existe aí um grande fruto dessa reunião, que seria a celebração de um compromisso geral de elevar o gasto em defesa de todos os membros do grupo em até 5%, ou melhor, o gasto em defesa teria que alcançar 5% do PIB até
2035. Desses 5%, 3,5% do PIB seriam para despesas militares básicas, tropas e equipamentos, por exemplo, e 1,5% do PIB para áreas como infraestrutura militar, cibersegurança e mobilidade. O acordo deve ser alcançado nessa reunião de cúpula, pode ser formalizado ainda essa semana, mas ele acabaria prevendo também uma revisão em 2029 e, eventualmente, algum tipo de ajuste. Lembrando que são 5% do PIB até 2035. Você teve um problema nessa negociação, que foi a oposição espanhola. A Espanha pediu para ser isenta desse alvo, dessa meta de 5%, pediu para continuar mantendo o seu gasto ali na casa de 2,1% do PIB, e aí houve ali uma negociação para trocar no comunicado a expressão "nós nos comprometemos por aliados se comprometem", né? E dessa maneira você teria ali algo um pouco mais aberto. Você tem países como a Polônia e a Bélgica que não aceitam, acham que todo mundo tem que assinar esse compromisso. Existe aí essa preocupação que todos estejam comprometidos com esse compromisso. Lembrando que 22 dos 32 membros já gastam ao menos 2% do PIB com defesa. Eles estão propondo chegar a 5% do PIB com defesa. É interessante destacar... Aliás, Daniel, desculpa, 2% do PIB, que já é muito mais do que tinha pouco tempo atrás. É verdade. Isso é um reflexo já da invasão russa à Ucrânia. Então, isso já é um aumento muito grande. Então, a gente está falando sobre países europeus, Daniel, que às vezes tinham gasto ali na casa de 1,2%, 1,3%, e que agora a gente está falando para aumentar para 5%. Os Estados Unidos, por exemplo, gastam 3,4%. Os Estados Unidos gastam 3,4% do PIB. Eu fico imaginando os Estados Unidos onde é que eles vão colocar 5% do PIB em defesa. É uma quantidade de dinheiro que eu acho que a gente não tem muita noção ainda, né? É verdade. Agora, os Estados Unidos ainda não colocaram com clareza que se incluem nesse compromisso. Aliás, o Donald Trump ele foi questionado durante a viagem, ali ele deu uma pequena entrevista coletiva a bordo do avião presidencial, e aí ele foi perguntado sobre esse compromisso, etc. E ele deu meio que ele meio que se vangloriou, né, dizendo: olha, tá vendo? Eu sempre pedi para que os aliados da OTAN gastassem mais com defesa, que pagassem pela sua própria defesa, e ele foi diretamente questionado se ele honrava ou honraria o artigo 5º da OTAN, que é aquele de mútua defesa, e ele escorregou, Tanguy, disse que ele está comprometido em defender a vida, que está comprometido em defender as pessoas, mas não respondeu nem que sim, nem que não, o que me parece, do ponto de vista do Trump, é a melhor estratégia, porque ele não se descompromete com a defesa dos aliados, mas ao mesmo tempo também não se compromete e fica ali numa zona nebulosa, no melhor estilo Donald Trump, imprevisível como sempre. Aliás, nessa mesma mini coletiva que ele deu no avião ali, Daniel, ele mostrou, isso é uma indiscrição dele, né? Mas ele mostrou um print das mensagens do Mark Rutte, que é o holandês, que é o secretário-geral da OTAN. Então, a mensagem privada que o secretário-geral da OTAN mandou para ele, e ele mostrou para a imprensa o print. Por que ele mostrou, Daniel? Porque é o Mark Rutte sendo um bom de um puxa-saco e dizendo o seguinte, o print diz o seguinte: a Europa vai lhe retribuir de forma grandiosa e esta será a sua vitória. Esse é o que o Trump mais ama, né, Daniel? É o Mark Rutte, o cara... secretário-geral da OTAN, dizendo que ele é o vencedor, você é o vencedor, você é o cara, a gente vai te retribuir, a gente deve tudo a você. O Trump ama isso, né? Ele ama isso, aliás, é muito fácil realmente amolecer o coração do Trump, basta você puxar o saco dele. Agora, isso é diplomacia, né? Diplomacia envolve justamente você fazer com que o outro se sinta importante, e o secretário-geral da OTAN tem ali um trabalho extremamente diplomático a fazer, ainda mais para atrair os Estados Unidos para dentro da organização, para manter os Estados Unidos dentro da organização. O Trump chegou a citar também nessa entrevista coletiva os problemas enfrentados pela Espanha, né? Porque a Espanha não está querendo assumir o compromisso ali num tom de crítica em relação ao país ibérico.
E outro país que se posicionou também com relação a essa perspectiva, né, foi antes da decisão ser tomada, foi a Rússia, né? O Putin, ele participou do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, né? Você falou sobre esse fórum na semana passada, ele participou do encerramento desse evento e ele disse, de novo, que considera que russos e ucranianos são um só povo e que, abro aspas, nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa. Ah, não pode Ele ser. disse... Ele disse isso? Que surpresa, rapaz. Aí perguntaram para ele, Daniel, se ele considerava que com isso a Ucrânia não deveria ser considerada independente. Ele falou, não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que é um povo só e que a Ucrânia ela deveria ter uma neutralidade que estava subentendida, estava implícita no momento em que, em 1991, ela se tornou independente. Faltou combinar isso com a Ucrânia, né? Mas, segundo ele, a Ucrânia deveria ter uma independência, uma neutralidade que estava implícita no momento da independência. E disse com isso também que a Rússia pretende avançar, inclusive em direção a Sumi. Sumi não é uma das 5 regiões que há presença maciça da Rússia hoje. Então a gente tem a Crimeia, tem Luhansk, tem Donetsk, tem Zaporizhzhia, tem Kherson. Sumi fica um pouco mais ao norte. Por que ele falou sobre Sumi? Porque Sumi é exatamente de onde os ucranianos invadiram a região de Kursk, que é aquele território dentro da Rússia que a Ucrânia tomou durante um determinado período ali. Ele falou assim, inclusive, de repente a gente até toma a região de Sumi e a cidade de Sumi, que é a principal cidade dessa região. Existe a possibilidade. E ele fez críticas também a esse aumento do orçamento da OTAN, né, para 5% do PIB dos seus Estados-membros, e disse que a OTAN está comprometida com a militarização e isso abre uma brecha para o inferno, né? Esse foi o termo dele. E a última frase dele, Daniel, que eu só queria citar aqui, quando ele fala isso que Rússia e Ucrânia são o mesmo povo e tal, ele usou um provérbio russo, que diz que, porra, Daniel, ser vizinho da Rússia deve ser muito complicado. O provérbio russo diz, onde pisa um soldado russo, é Rússia. Porra, imagina, Daniel, você ser vizinho da Rússia e o presidente aparece com uma menção dessa, com uma reação exatamente a essa ampliação do orçamento militar da OTAN, Daniel. Tanguy, eu queria registrar que está acontecendo em Luanda, capital de Angola, a 17ª Cimeira África-Estados Unidos. E é interessante destacar porque você está tendo ali a participação de mais de 1.500 chefes de Estado, empresários, autoridades, tanto dos Estados Unidos quanto do continente africano. E existe ali toda uma tônica que é a seguinte, olha, a África quer investimentos. A África não quer ajuda. Claro que a gente está falando também de um contexto onde a USAID está sendo desmontada pelo presidente Donald Trump, mas a África coloca ali disponível para parcerias com os Estados Unidos em áreas de energia renovável, agroindústria, tecnologia, infraestrutura, minérios estratégicos. Os africanos ali estão se colocando numa posição que é claramente a seguinte, olha, temos parceria com os chineses, temos muito interesse em manter as parcerias com os chineses, mas adoraríamos ter também parcerias com os americanos. Estados Unidos, venha para a África, você pode contrabalançar a influência chinesa no continente africano, temos aqui muito a fazer, muito a construir. E o que me chamou a atenção é que os Estados Unidos mandaram o Troy Fitrell, que é o chefe do Bureau de Assuntos Africanos do Departamento de Estado. Ou seja, mandou ali alguém que está longe de ser importante dentro da Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não deu a bola devida para o continente africano. Eu sei que a gente fala bastante sobre isso aqui no Petit Jornal e é importante registrar. A África é o futuro, quer dizer, os Estados Unidos têm uma oportunidade de se aproximar do continente africano, os africanos abrem essa porta e os Estados Unidos não aproveitam. Uma vez mais. No final do ano passado, o Biden chegou aí a Angola, né, Tanguy? Quando estivemos em Luanda recentemente, ainda tinham, inclusive, alguns cartazes pelas ruas, dando boas-vindas ao Biden, etc. Houve ali um projeto no corredor do Lubito, em Angola. Quer dizer, existe essa demanda por parte dos africanos e algo que a gente ouviu lá com regularidade foi exatamente isso. Olha, se os Estados Unidos quiserem vir,
eles são bem-vindos. Mas quem aparece aqui é a China. Né? A China é que se mostra disposta a investir, é a China que se mostra disposta a firmar parcerias e, por isso, que a influência chinesa acaba sendo tão grande no continente africano. Ô, Daniel Souza, o que você tem de geleia aí hoje? Quais são os sabores que você tem para nos oferecer hoje, por favor? Ô, Tanguy, na geleia da Shakira de hoje, eu quero registrar que o presidente Donald Trump foi formalmente indicado para o Prêmio Nobel da Paz nessa terça-feira, 24 de junho, por seus esforços para garantir o cessar-fogo entre Israel e Irã após o conflito armado iniciado nos últimos dias. Em carta ao Comitê Norueguês do Nobel, o deputado Buddy Carter, republicano do estado da Geórgia, recomendou Trump para o prestigioso prêmio. Em reconhecimento ao extraordinário histórico do Trump em mediação de conflitos e, em particular, nesse conflito armado entre Israel e Irã. E tem mais. Danny Danon, embaixador de Israel na ONU, chancelou. Disse que, olha, o Donald Trump, ele merece o Prêmio Nobel da Paz por conta de seus esforços para mediar um cessar-fogo. Então, temos aí Donald Trump perto do seu sonho, né? Ele sonha com o Prêmio Nobel da Paz, nós sabemos disso, nós temos essas informações. Quem sabe, Donald Trump, você não alcançará o seu sonho muito em breve, depois dessa indicação bastante neutra de um deputado do Partido Republicano da Geórgia. Quem falou que ele tinha que ganhar o Prêmio Nobel da Paz também, Daniel, foi o mais alto militar do Paquistão. A gente falou sobre isso na semana passada, né? Que ele visitou lá a Casa Branca e tudo. E, disse que o Donald Trump foi fundamental para a paz lá entre Índia e Paquistão. E eu tenho a impressão, Daniel, algumas informações corroboraram isso, que o Trump ficou muito feliz em receber esse cara, de novo, um alto militar do exército paquistanês, porque ele já tinha sugerido isso antes de ir para os Estados Unidos. Aí o Trump falou assim, eu preciso receber esse cara. O cara está dizendo que eu tenho que receber o Prêmio Nobel da Paz por intermediar ali a negociação entre Índia e Paquistão. E aí foi curioso porque a Índia falou assim, não intermediou nada não, a gente negociou sozinho. E aí o Trump tava, intermediei sim, pelo amor de Deus, o Prêmio Nobel da Paz aí. Não enche o saco não, hein? Não mexe comigo não. Então, eu tô achando que é isso, Daniel. O Trump, ele tá aficionado no Prêmio Nobel da Paz. E se você quer saber mais sobre Donald Trump, tem aula gratuita de Donald Trump no YouTube do Petit Jornal. A gente trata um pouquinho ali da família, da história da família, do próprio Donald Trump, da infância dele, dos estudos, dos negócios, da quantidade de cassino que ele quebrou, né? De como é que ele ascende a ser uma celebridade nacional e como é que ele chega, portanto, à presidência, um pouquinho sobre a presidência dele. Isso tudo é uma maneira de você conhecer, inclusive, o nosso projeto do Petit Cursos. Aliás, hoje a gente deu a primeira aula sobre história da China. Foi muito interessante, né? Ao longo de pouco mais de uma hora, a gente tentou trazer ali os pontos mais importantes para a compreensão da formação da China. Tudo isso está lá em petitcursos.com.br. Lá você encontra o catálogo e você tem a possibilidade de, ao se tornar aluno, acessar as aulas tanto ao vivo quanto todas as aulas que estão gravadas lá na plataforma petitcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos o nosso agradecimento a cada um deles. Aliás, fica também o convite para você se tornar um apoiador, uma apoiadora do Petit Jornal. Tem várias alternativas no descritivo desse episódio. Tem a chave Pix para você apoiar o Petit Jornal. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.